Bom, então, o nosso tema desse webinário é empreendedorismo e educação financeira de baixo para cima, né? Então, eu fiquei mais com a parte da educação financeira e o Marcos Paulo vai falar mais sobre a questão do empreendedorismo. O que é que eu quis Tá ressaltar aqui carregando. inicialmente? É a questão de como o nosso sistema educacional hoje ele está instalado. Se a gente observar a tecnologia, a ciência e a sociedade de uma forma geral, nos últimos anos, nas últimas décadas, tiveram uma evolução gritante, principalmente quando a gente consegue observar diversas coisas. Por exemplo, essa semana teve a questão da SpaceX, que os caras conseguiram uma empresa privada, enviaram o foguete lá para uma estação espacial. A gente consegue observar a tecnologia, inteligência artificial, que geladeira que consegue falar, né? A gente consegue ver um grande desenvolvimento, principalmente nessas três áreas, na tecnologia, na ciência e na sociedade como um todo, enquanto o nosso sistema educacional, eu digo mais, as escolas e as universidades, eles não evoluíram tanto. Qual foi a evolução que a gente teve? A gente teve um EAD, que com o âmbito também do desenvolvimento da tecnologia, ele foi mais proporcionado, mas no ambiente em si, a gente não teve tanta evolução. A gente continua tendo os professores em uma sala de aula falando de maneira monótona e os alunos sentados ouvindo aquilo, aprendendo, entre aspas, né, porque a grande maioria, principalmente na escola, acaba decorando para poder passar num vestibular, por exemplo, e depois não utiliza tanto aquele conteúdo que foi aprendido. E aí, quais são os grandes problemas desse cenário turbulento que a gente tem? É porque as pessoas, elas são diferentes. Então, a gente tem pessoas que têm habilidades diferentes, que têm paixões diferentes, pessoas que têm formas de aprender diferentes, pessoas que são uma totalmente diferente da outra, colocada em um único com um único propósito, sendo ensinado, sendo trabalhada tudo da mesma forma. E as pessoas não são assim. Todas as pessoas são diferentes, atuam, trabalham de forma diferente, com horário diferente, o cérebro é diferente. Então não dá para a gente generalizar, principalmente uma parte tão importante que é a questão da educação. E aí a consequência disso é que a maioria dos jovens e pessoas formadas são medianas e não pessoas proativas que executa. São aquelas pessoas que decoram e faz aquilo que foi pedido. Elas não tomam a frente, não partem, por exemplo, para um lado mais de empreendedorismo, não são funcionários tão proativos. E isso é um grande problema se a gente analisa a nação como um todo. É até uma questão que eu não vou entrar muito no mérito, porque pode ser exceções, mas o Jeff Bezos, o Steve Jobs, não tenho certeza do Jeff Bezos, mas o Steve Jobs e o Bill Gates nunca fizeram faculdade e são aí, o Bill Gates, no caso, um dos homens mais ricos do mundo. Então, o que mostra que nem sempre precisa daquilo ali para você ser bem desenvolvido, para você ser inteligente, para você continuar aprendendo e executando. E aí é um grande problema que a gente tem no sistema educacional, porque o mundo ele é muito além do que a escola ensina e do que a própria faculdade ensina. Eu vou falar um pouco mais da educação básica, que eu acho que é o ponto principal de partida, que é a questão do ensino básico, ensino fundamental e médio, que é referente a que, além dessa questão das pessoas serem diferentes, tem um mundo muito além ali que as pessoas deveriam ser preparados. Nós não somos preparados por noções de direito, por exemplo. A gente poderia evitar diversos problemas se a gente já estudasse alguma coisa da Constituição, noções básicas, como funciona, por exemplo, os três poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Isso é importante para o nosso dia a dia. Isso é importante para as adversidades que a gente tem na vida. Isso é importante para, por exemplo, a gente escolher bons políticos que, de alguma forma, atitudes dos políticos acabam interferindo no andamento do país como um todo.
não o seu andamento. É importante enfatizar isso, que independente do político que seja, você em si sozinho consegue se desenvolver, mas que para uma grande massa é necessário o Estado, eles veem como necessário, na verdade, o Estado. Então, a gente não ter esse entendimento na base tem como consequência também isso. Outro ponto importante, por exemplo, programação. Quando a gente fala muito de tecnologia e da evolução da sociedade como um todo, está inteiramente ligado à programação. E o que a gente tem são pessoas que são totalmente leigas no quesito programação. E eu não estou dizendo que as pessoas na escola têm que aprender a programar. Não, mas até porque, como eu disse, as pessoas são diferentes e gostam de coisas diferentes. Mas se a escola, de alguma forma, proporcionar essas experiências, proporcionar cursos técnicos, proporcionar cursos de verão, por exemplo, proporcionar matérias eletivas para os alunos escolher e definir o seu futuro, porque a gente, até falando um pouco mais do indivíduo em si, a gente chega no terceiro ano do ensino médio, tem que tomar uma decisão do que vai seguir para o resto da vida, para não ser frustrado e ser um bom profissional, sendo que você não teve experiência com nenhuma área. Você sabe o quê? História, geografia. Aí é por isso que muitas vezes a gente sai naquele dilema. Quem gosta de ler vai para direito. Quem gosta de história vai para direito, por exemplo. Quem gosta de matemática faz engenharia. Quem gosta de biologia, química, vai para medicina. Então a gente cria isso, por quê? Porque a gente não tem na base, os alunos não têm uma visão de nada mais. Eles têm só aquilo que é dado. Não tem programas de extensão, enfim, tem uma série de possibilidades que poderiam ser feitas a mais que não tem. E o ponto que eu vou centrar mais é a respeito da educação financeira, né? Eu não cheguei a me apresentar, mas para quem não me conhece, eu faço economia na UFAL, tá? Meu nome é João Daniel, então eu vou focar mais nessa parte de educação financeira, que é a parte que eu mais gosto. E quando a gente para pensar que as pessoas já saem da escola, já saem do ensino básico, sem saber lidar com o dinheiro, a consequência para o futuro daquela pessoa é muito complicada, porque de uma forma ou de outra, você queira ou não queira, o dinheiro é o que move o mundo. A gente escolhe uma profissão, é óbvio que tem as nossas paixões, mas se não der dinheiro, se não tiver um retorno para que nós conseguimos nos manter no mundo, a gente não vai continuar naquilo. A gente vai buscar fazer uma outra coisa, a gente vai fazer o que a gente gosta, por exemplo, como um hobby. Tem muita gente que gosta de jogar bola, não é um bom jogador, não vira jogador de futebol, mas continua jogando como hobby e faz alguma outra coisa para ganhar o seu sustento. Então, se você não sabe lidar com o seu dinheiro, se você não começa a aprender, o que a gente vai ter é uma série de pessoas endividadas, como a gente consegue consultar, se vocês pesquisarem aí no SP, Serasa, tem uma série de pessoas endividadas, muitos jovens também são endividados, né, um ponto importante, porque teoricamente o jovem deveria saber lidar mais. Se o sistema educacional fosse mais preparado, eles deveriam ser o futuro da nação, então eles deveriam saber lidar mais com isso, eles deveriam saber ajudar os seus pais, seus avós, seus tios, seus familiares com essa questão financeira. É óbvio que isso é algo mais complexo de você ajudar, mas se você em si já consegue fazer algo diferente para você, já é alguma coisa. Então, eu resolvi, com essa introduçãozinha, eu resolvi falar um pouco mais sobre, entender sobre investimentos e educação financeira como um todo. Tem muita gente que acredita que para você entender de investimentos é algo de outro mundo, é outra coisa que também não é disseminada na escola, porque você vê várias notícias, o dólar caiu, o dólar subiu, o mercado de ações subiu, caiu, e você não tem ideia de como é fácil você entrar nesse meio e você conseguir atuar, né? E eu digo atuar com você como pessoa física, você como indivíduo, ir lá comprar ações, investir o seu dinheiro para você ter no futuro uma rentabilidade maior. Eu não cheguei aqui a colocar como tópico, mas hoje tem muita gente, inclusive jovem, que
escolhe depender do sistema de previdência público, INSS. Eu, particularmente, tenho uma crença que o INSS, uma hora, ele pode quebrar. Tem muita chance dele quebrar. O sistema de previdência hoje é uma pirâmide. E o que economistas falam, o que analistas prevê, é que a pirâmide vai se inverter porque a gente vai ter mais idoso na sociedade do que jovem. E não vai conseguir pagar aqueles jovens que estão na fase economicamente ativa, na fase de trabalhar, não vai conseguir pagar a aposentadoria dos idosos, tá? Porque o que você guarda quando é descontado toda vez do seu salário, aquilo não vai para a sua aposentadoria, aquilo vai para a aposentadoria de quem já está aposentado. Quando você estiver aposentado, você vai depender das pessoas que estejam trabalhando para a sua aposentadoria. E é por isso que são um grande problema e tem grandes chances de quebrar. Então, você não pode depender disso. Você tem que ter uma aposentadoria privada, você tem que ter um patrimônio formado, você tem que aprender a lidar com o seu dinheiro, né? Então, o investimento, você entender sobre isso é para a sua vida pessoal, não é para você ser um profissional. Você não precisa gostar e amar e ser um profissional, mas você tem que entender para que você tenha sucesso, porque senão você vai trabalhar dos seus 18 anos até os seus 60 anos para se aposentar e continuar ganhando um salário fixo ali. Não, você tem que começar a visualizar outros mundos para também, por conta disso, parar de depender de governo, parar de depender de como a economia vai ou não, e você ser um bom profissional atrelado a isso também, né? Se eu estiver falando muito rápido, alguém desmuta aí o áudio e me corrige, porque eu não consigo visualizar o chat nem nada do gênero quando eu estou apresentando. Tá tranquilo. Beleza, vou continuar aqui. Então, para esse webinário, eu separei aqui para ajudar vocês a como começar a investir, né? Então, o primeiro passo é você quitar suas dívidas. Por que é tão importante você quitar suas dívidas? Porque os juros que é cobrado em dívida, seja cartão de crédito, seja crédito consignado, seja cheque especial, enfim, em tese, a grande maioria dos juros de dívida, dos juros que os bancos cobram, são muito maiores do que o que você vai conseguir investindo. Então, você tem que quitar suas dívidas para aí você começar a investir de fato. Quando você quitar suas dívidas, você tem que começar a ter uma mentalidade de poupar. Então, todo mês você vai lá e poupa 10%, 20%, 30%, quanto der no mês. O ideal é só você poupar, né? Tem muita gente que acaba se colocando como última instância na sua vida. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você recebe seu salário, você pensa, tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar a água, tenho que pagar a energia, tenho que fazer a feira. Porra, e você? Não, primeiro pense em se pagar, primeiro pense em tirar 10% do seu salário para você. Quando você tirar esses 10%, aí você pensa, pronto, agora é para água, agora é para energia, agora é para aluguel, agora é para feira. Porque se você não começar a fazer isso, o mundo um dia vai te cobrar. E você vai viver só comendo e cuspindo, comendo e cuspindo. Então, você tem que começar a se pagar, você tem que criar um boleto para você e todo mês pegar 10%, 20%. É claro que vai depender muito de como é a sua situação, né? Não dá para generalizar, porque tem gente que paga aluguel, tem gente que não paga, tem gente que tem casa própria, tem gente que paga barata energia, tem gente que paga caro. Enfim, depende muito do seu perfil. Mas tenha em mente que você tem que guardar alguma coisa, você tem que aprender a poupar inicialmente. Então, você quita suas dívidas e aprende a poupar. Depois disso, entrando mais na prática, o que é que você faz? Você abre uma conta em uma corretora, né? A corretora é o intermediário do que você vai usar para poder fazer os seus investimentos, né? E aqui eu coloquei 2 exemplos de corretora, que é o Banco Inter e a Clear, que são as corretoras que eu uso, e eu uso elas porque elas não têm taxa nenhuma em nenhuma forma de investimento, tanto em tesouro direto, renda fixa, como em ações e fundos imobiliários. Você não paga taxa nenhuma, então por isso que eu indico elas. São as boas plataformas, é claro que tem algumas que pagam, que tem uma estrutura melhor,
mas para quem vai investir para a vida pessoal, o ideal é você cortar taxa, cortar gasto. Então, Banco Inter e Clear eu uso e eu recomendo, nunca tive nenhum problema com ambas, tá? Depois que você criou a conta na corretora, você vai escolher o produto que você quer investir, tá? E aí, na escolha do produto, inicialmente, como o webinário ele é mais inicial, para você dar aquele pontapé, você tem que fazer uma reserva de emergência, tá? Então, você pega esse dinheiro e coloca numa reserva de emergência e vai colocando todo mês esse dinheiro lá para você ter uma emergência, ter uma reserva de fato para qualquer emergência. Então, vai ser seu primeiro investimento, vai ser construir a sua reserva de emergência. Construída a reserva, aí você consegue aplicar em ações, aplicar em fundos imobiliários e tudo mais, porque aí você já vai estar mais seguro, tá? Então, só para recapitular aqui, eu coloquei 4 passos, mas são 5. Você aprende a poupar, quita suas dívidas, abre a conta na corretora, escolhe o produto e aplica, tá? Então, na aplicação, inicialmente começa na reserva de emergência, tá? E aqui, só para dar uma noção maior, a gente tem 2 grandes grupos de investimento. Investimento em renda fixa e investimento em renda variável. Qual a diferença entre ambos, tá? O de renda fixa, você tem uma rentabilidade fixa, que ela é atrelada a algum índice. Então, por exemplo, tem o Tesouro Selic. Ele é atrelado ao índice da taxa Selic, que é a taxa de juros. Então, o quanto a taxa de juros variar, o seu rendimento vai estar variando conforme a taxa de juros, tá? É esse o principal ponto da renda fixa. E a renda variável, não é possível prever a rentabilidade. Então, como o próprio nome já diz, a renda variável varia muito. Você pode ganhar muito e você pode perder também. É claro que você tem que ter um controle de risco, já exige um pouco mais de estudo, mas você não tem atrelação a nenhum índice, vai muito dos ativos que você escolhe, tá? O que é a renda fixa? A renda fixa é quando você empresta um dinheiro ao governo ou ao banco, tá? E depois eles te devolvem com juros. Se você empresta o dinheiro ao governo, você está comprando um título público da dívida do governo. Então, o governo tem uma dívida, como é que ele faz para pegar? Ele pega investidores. Então, ele gera um título público, as pessoas vão e compram, e aí depois o governo paga com jurinhos. Tem também a questão de bancos. Você compra um título do banco e o banco te remunera com juros, tá? E a renda variável é quando você compra uma participação numa empresa ou em um fundo, tá? Um fundo por exemplo, um fundo imobiliário é um shopping, é uma laje corporativa, é um galpão logístico, é alguma coisa nesse sentido. O exemplo mais claro é o shopping. Então, quando você compra um fundo imobiliário, você está investindo naquele shopping e o shopping também te remunera conforme o desempenho dele. É por isso que exige um pouco mais de estudo, porque você tem que escolher boas empresas, você tem que escolher bons fundos, e é por isso também que é variável, porque se o shopping simplesmente tiver muita dívida e quebrar, aí você, consequentemente, vai perder o dinheiro que você investiu lá. Tá? Então, na renda fixa, você já tem mais uma garantia de ter uma variação positiva no capital que você está investindo. Na renda variável, não, você pode perder dinheiro. Tá? Na renda fixa, ela funciona muito como longo prazo, tá? Apesar de ter investimento de curto prazo, ela funciona muito como longo prazo, de você colocar um dinheiro lá e se vencer daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Tem tesouro, que é o tesouro IPCA, por exemplo, que ele se vence em 2035, 2045, que aí ele é mais recomendado para quem quer investir na aposentadoria. Aí você só pode resgatar lá em 2045. Mas por que é o ideal? É porque é a sua aposentadoria privada. Ele vai variar conforme a inflação e mais uma taxazinha de acréscimo, então você vai acabar ganhando, não vai estar perdendo dinheiro, tá? E a renda variável também é a longo prazo, porque você depende do desempenho das empresas e normalmente 1 mês, 2 meses, 1 ano não é suficiente para aquela empresa sair de um padrão A para ir para um padrão B, tá? Uma coisa que eu queria deixar aqui bem claro é a respeito de poupança, tá? Não adianta você investir em poupança,
porque na poupança você vai estar perdendo dinheiro, tá? Porque a poupança atualmente ela está rendendo menos que a inflação. Então, se você coloca o seu dinheiro lá, quando tiver a inflação do período, você vai estar perdendo dinheiro, tá? Se depois vocês quiserem, eu posso até fazer o cálculo, mas em geral, colocou em poupança, você está perdendo dinheiro, porque a poupança está rendendo menos que a inflação. Então, já dando até uma dica, para quem quer começar a investir e vai fazer a reserva de emergência, eu aconselharia ou o Tesouro Selic, tá? Que é o tesouro lá, Tesouro Direto, Tesouro Selic, ou você comprar algum CDB de um banco que renda mais de 100% do CDI, tá? Para quem não é leigo, CDI é como se fosse a Selic, só que utilizada entre os bancos. É uma taxa de juros interbancária, tá aí até o nome, Certificado de Depósito Interbancário. Então, é a taxa de juros que o banco movimentam entre si. Então, você tem que comprar pelo menos 100% do CDI, porque rende a mesma coisa que a taxa de juros, que é a taxa Selic. E você pode também criar uma conta no Nubank e colocar lá o dinheiro no conta, porque ela rende 0,1% menos que a Selic. Então, atualmente a Selic está rendendo é, 3%, 3%, se eu não me engano, e aí 0,1%, a no conta rende 2,9%. Como é algo bem irrisório, você não perde dinheiro, você consegue manter a sua reserva de emergência lá segurozinho. E aí depois, se vocês quiserem começar em renda variável, aí de fato vocês vão ter que demandar um pouco mais de tempo para estudo, para aprender a analisar a empresa, porque aí não adianta você pegar empresas que podem dar prejuízo, que aí você vai estar perdendo o seu dinheiro, tá? Então, basicamente, o que eu quis falar foi isso, meio introdutório, para dar uma noção a vocês. Eu não sei se vão querer estar abrindo para perguntas agora, ou se a gente vai deixar para o final de Deixa tudo. pro final, João. Deixa para o final de tudo. Deixa pro Pronto, final. então. Só aconselho o pessoal que quiser fazer pergunta logo pro João, para não perder, eu não esquecer a pergunta, deixa logo no chat. Se quiser, pode Depois no deixar aí. final a gente volta. Fechou. Deixa eu tentar compartilhar minha tela para começar a apresentação. Tá, beleza. Eu vou estar mutando aqui meu microfone. Quem tiver Tá, alguma mas como pergunta eu pode vou deixar no estar vendo chat. o chat, tu fica de olho aí para me avisar alguma coisa se algo estiver Beleza. errado. Bom, tá aparecendo? Ainda não, mas eu acho que deve ter um delayzinho. Já já mostro aqui. Tá, assim que aparecer aí, você me avisa. Tá aparecendo já. Eu começo. Tá Aqui, ó. aparecendo? Espera aí. Deixa eu só carregar aqui. Bom, vamos falar mais um pouco mais sobre do empreendedorismo, né? O João começou falando sobre finanças pessoais, investimentos e tudo mais. Agora vamos dar um passo além, que é o passo de botar o próprio negócio para girar a economia. Ô Marcos, cortou aqui. É, se puder Bom, repetir, começando a porque me eu acho apresentar, que. meu nome é Marcos Paulo, sou graduando em Economia na UFAL. Sou o coordenador com mais tempo e comecei de fato a falar sobre empreendedorismo, né? Estou na minha apresentação. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim, agora tá de boa. Então, meu nome é Marcos, sou estudante de Economia da UFAL. Sou o coordenador do SFL aqui em Alagoas e mais tempo em atividade. Sou o cofundador do Clube Prometeus, esse que está organizando a live agora com vocês, que é afiliado ao Student for Liberty. E também sou o cofundador da Vitus Consultoria, que é a empresa júnior de economia da UFAL. E a gente lá trabalha com micro e pequenos empreendedores.
Bom, para começar falando sobre empreendedorismo, eu peguei logo uma frase do Schumpeter, foi ele que cunhou o termo empreendedorismo, isso em 1945. Ele diz que a essência do empreendedorismo está na, está na busca e por aproveitamento das novas oportunidades no âmbito do negócio. Basicamente, o que é o empreendedorismo? Palavra tão falada ultimamente. É a busca para facilitar a vida das pessoas. O empreendedorismo busca resolver problemas na própria sociedade através de um empreendimento que gere valor e que gere lucro. Bom, a gente tem as seguintes motivações na hora de empreender. O brasileiro, a maioria das vezes, ele empreende por necessidade. O Brasil tem quase 20 milhões de empreendimentos, isso é um dado do ano 2019. Ou seja, o brasileiro ele empreende mais por necessidade do que por entender realmente o que seria empreender. Como o Brasil ainda é um país que carece de emprego formal, muitos brasileiros acabam entrando na formalidade como ter uma fonte de renda e garantir a sua sobrevivência, sua e da sua própria família. O outro ponto que leva as pessoas a empreender é que elas querem não ter obrigação, elas querem ficar sem ter um chefe. Elas acham que ao empreender, elas não vão ter obrigação, não vão ter responsabilidade, o que é totalmente errado. Quando você empreende, quando você tenta abrir o seu próprio negócio, você só vai ter mais responsabilidade ainda. Você vai ter que lidar com taxas, burocracia, com impostos. Sua responsabilidade só aumenta ainda mais, porque você vai estar cuidando de si mesmo, provavelmente você vai ter funcionários, sua carga de trabalho vai aumentar muito mais, porque o empreendedor está trabalhando o tempo inteiro, que ele trabalha para si mesmo. Então, essa noção de que você vai empreender, você vai ficar livre do chefe, vai ficar livre de cobranças é totalmente errada. E essas motivações estão totalmente equivocadas. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como de fato deve ter a noção de empreender, né? Primeira coisa, não tenha a síndrome de Zeca Pagodinho, faça as coisas acontecer. Bom, o brasileiro médio, o brasileiro médio, ele tem o seguinte pensamento, ele quer seguir o caminho convencional. E qual é o caminho convencional? Estudar, ter um diploma, fazer um concurso público, conseguir um emprego razoável, ter a sua casa, ter o seu carro, assim ter um final de semana tranquilo. Esse pensamento necessariamente não está errado. Mas só que a sociedade ela precisa de empreendedores, a sociedade precisa do principal agente da economia, que é o empreendedor. O empreendedor ele causa um impacto real na sociedade através das facilidades e das inovações que ele traz para a sua comunidade. E eu quero destacar algumas características aqui do empreendedor, da pessoa de sucesso. Primeiro ponto, a pessoa de sucesso ela tem crença. Segundo, ela tem paixão, ela gosta daquilo que ela faz. Segundo, ela tem estratégia, ela não está no mercado tentando consolidar seu empreendimento de forma totalmente avulsa. Ela sabe onde quer chegar. E ela tem valores. Toda pessoa de sucesso quer ter sustentabilidade no seu negócio, visando longo prazo, ela vai ter valores, ela vai ter responsabilidades, ela vai ter caráter e agir com ética. Outra coisa de uma característica de uma pessoa de sucesso é que ela tem energia, ela é motivada com aquilo que ela faz. Ela gera motivação não só para si, como também para os seus comandados. Por isso ela é uma pessoa sociável, ela sabe trabalhar em equipe. E trabalho em equipe é primordial para qualquer pessoa ter sucesso no seu empreendimento. Se o seu empreendimento geralmente é com algum sócio, ou simplesmente com no relacionamento com o cliente, por isso que ela precisa ter comunicação, ela tem que ser uma pessoa comunicativa. E o sucesso ele começa com a crença. O homem basicamente ele é o que ele pensa ser. Napoleão Lee, em um dos seus livros, ele fala que
Pensamentos gera sentimentos e sentimentos gera ações. Suas ações é basicamente fruto da sua imaginação, do que você pensa. Então, o primeiro estágio para empreender é você ter uma ideia, é você pensar, é você ter um sonho. É você começar a trilhar o caminho do sucesso na sua própria cabeça, saber ter estratégia, como eu falei, saber o caminho onde você quer chegar, simplesmente agir. Uma coisa muito importante, você nunca ganhará muito se ficar preocupado apenas no que você pode perder. Você não pode ficar preocupado e ficar minimizando perdas. As pessoas geralmente têm a tendência a buscar minimizar perdas, se esforçam mais para diminuir os resultados negativos do que para alcançar resultados melhores e maiores. Quero deixar bem claro aqui que calcular os riscos é importante, mas digo o seguinte: quem está preocupado apenas no que vai perder, nunca vai ganhar nada. Lembre-se de uma coisa: a primeira virtude é a coragem. Isso já é um pensamento grego antigo, mas você tem que saber distinguir coragem de ousadia. Coragem não é ser imprudente. Coragem é saber onde você quer chegar e agir com atitude. Muitos brasileiros estão condicionados com essa visão de buscar estabilidade, por isso que a cultura do concurso público, infelizmente, é muito forte ainda na mente do brasileiro. Basicamente, o brasileiro acha que vai se dedicar para uma prova, passar na prova, a partir daí vai ter um emprego garantido para o resto da vida. Só que estabilidade, ela não existe. Pode acontecer uma crise no governo, pode atrasar seus pagamentos e tudo mais. Estabilidade em qualquer esfera, seja esfera pública, esfera privada, não existe. Flávio Augusto, ele fala que existe dois tipos de pessoas. Aquelas que gostam da sensação de segurança, essas ele faz uma comparação com pássaros que vivem em gaiolas, que estão acostumados com a ração, comer o peixe. Esse é o peixe que seria. Não estou levando para o sentido pejorativo. É só uma comparação. O peixe seria o salário que essa pessoa espera receber todo quinto dia útil do mês. Essas pessoas elas não visam algo além disso. Os outros tipos de pessoas que o Flávio Augusto coloca são as águias. Aquelas que se arriscam o tempo todo, aquelas que procuram voar voos mais altos, procuram se desafiar e procuram melhorar a cada momento. E tem um desejo muito forte de vencer, de estar tendo um prosseguimento na sua vida. Então, primeira coisa para você vencer, como eu falei anteriormente, o pensamento é o desejo de vencer, é peça fundamental para uma vida de sucesso. Só assim sua vida funciona de fato. Então, uma das coisas que as pessoas têm mais medo é como correr risco, que empreender vai ser um risco e tudo mais. Só que existe uma maneira de você medir os riscos. Será que os riscos valem a pena? E quando é que um risco vale a pena? Quando o ganho de uma determinada ação vai ser muito maior daquilo que você vai perder. Basicamente, se você vai agir em uma determinada situação e se você fracassar, você vai perder determinada quantia financeira. Mas se você ter sucesso, seu empreendimento conseguir ter participação do mercado, ter receita, gerar lucro, consequentemente, o seu sucesso e os resultados serão muito maiores do que os riscos que você estava correndo. Então, o risco valeu a pena. E uma coisa importante, a única forma de não correr risco é não estar vivo. Se você está vivo, você está correndo risco. Uma vida sem correr risco não tem sucesso. Você, para ter sucesso, você vai ter que correr risco. Não adianta. O próprio vida, se você está vivo, se você está respirando, isso já é um risco. Mas entenda uma coisa, você tem que assumir riscos estratégicos. Outro conselho que eu dou, é importante saber, o segredo é saber escolher suas batalhas. Como eu falei, ser corajoso, ser prudente, não tem nada a ver de ser ousado.
Ousado é simplesmente meter a cara e fazer, sem nenhuma estratégia, sem nenhum plano básico. Você tem que escolher seus planos, ser cuidadoso nas suas abordagens. E sabendo que você pode falhar, que se você falhar, tudo bem. A derrota faz parte do aprendizado. Uma frase que eu gosto muito do Aristóteles, que ele fala que somos o que fazemos repetidamente. Portanto, excelência não é um feito. Excelência é um hábito. A melhor forma que você tem de aprender algo é fazendo. Se você quiser falar em público, a única forma de você aprender a falar é falando em público. Não tem outra maneira a não ser essa. Se você quer cozinhar, se você quer cozinhar, qualquer área da sua vida que você escolher, você vai ter que fazer. Você vai ter que criar um hábito. Não tem outro jeito. Crie o hábito, faça, haja. E lembre-se de uma coisa. Você só controla um aspecto da vida, do seu empreendimento. É o começo. Então, comece. Não importa o que vai vir, o mundo é feito de incertezas. Então, o primeiro passo é tentar, você tem que começar. Só assim você vai desenvolver habilidades, só assim você vai conseguir desenvolver os caminhos do sucesso. Um passo de cada vez. E como encontrar o seu ideal negócio? Basicamente é quando você une sua paixão, aquilo que você tem prazer de fazer, aquilo que você gosta de fazer, com as suas habilidades, o que você sabe fazer. Seus conhecimentos técnicos, específicos, teóricos, geral, e você une isso com a demanda. Quando você une esses três, consegue ter um elo, com certeza você tem o seu negócio. O negócio que você vai fazer, aquilo que vai te dar paixão, aquilo que vai te dar motivação de todos os dias acordar cedo, trabalhar, sabendo de todas as dificuldades que você vai encontrar, mas mesmo assim você vai estar lá fazendo, porque é uma coisa que te dá prazer, é tua paixão, você tem habilidade para isso e é uma coisa que vai te dar rendimento. Outra coisa fundamental é não tenha sonhos, tenha objetivos. E eu quero deixar aqui uma coisa muito clara: saber separar sonhos de objetivos. Sonhos é uma coisa que está na sua cabeça, que está no papel, é algo que você não botou em prática. O que é objetivo? É quando você transforma o seu sonho em algo concreto. Você tira isso do papel e começa a desenvolver isso da melhor forma possível. A única forma de você fazer isso é começando. Não tem outra forma de conseguir o sucesso se não for pelo trabalho duro. Só assim você vai conseguir seus sonhos. É fazendo eles virar objetivos. Trace metas para você alcançar seus objetivos. Tire eles do seu papel. Você não tem sonhos, você tem objetivos. O empreendimento é basicamente dividido em três indivíduos, vamos dizer assim. É o empreendedor, o administrador e o técnico. O empreendedor é o cara que está no presente, que visando ter um sucesso no futuro. O empreendedor é o cara que cria o negócio, é o cara que pensa o negócio, é o cara que coloca a mão na massa inicialmente e começa a trabalhar. O empreendedor, o administrador ou o empresário é o cara que está olhando para os resultados passados que a empresa deu, visando estar seguro no presente. Ou seja, ele controla os resultados que o empreendedor colocou na prática. O empreendedor cria, o administrador administra, o administrador coloca em ordem. E outro componente fundamental de um empreendimento é o técnico. É o cara que está 100% no presente, é o cara que está fazendo as coisas, o cara que cuida do operacional, o cara que cuida em abrir a empresa, fechar a empresa. Basicamente, o funcionamento do dia a dia da empresa operacional. Vale importante, os três têm que estar integrados o tempo inteiro. Só voltando aqui, só para comentar o seguinte: números, lucro ou qualquer tipo de outra coisa, você tem que formar uma equipe. O primeiro fator de sucesso
para todo empreendimento, se sua equipe é coesa, se a cultura da sua equipe está na mente de todos os colaboradores, do empreendedor, do administrador e do técnico. Todo mundo fala a mesma língua, todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Esse é o fator decisivo para o empreendimento sair do papel e começar a funcionar. Um dado aqui que eu me lembrei agora, o Sebrae tem um dado um pouco alarmante, é que, basicamente, 90% dos empreendimentos no Brasil, no primeiro ano, fecham. Aí você vai colocar o quê? A culpa no governo, nas taxas, na burocracia, no vizinho, não sei o que mais lá. Isso faz sentido? Até faz. Só que o principal fator do fracasso é a mentalidade do empreendedor e das pessoas que estão na empresa. É o cara que não sabe administrar o próprio negócio. É o cara que não tem um ADRE. É o cara que não tem um balanço. O cara que não tem um fluxo de caixa. E se você não tem esses 3 elementos, sinto informar, seu empreendimento não é uma empresa. E o caminho se faz ao caminhar. E o que melhor traduz essas frases são as startups. As startups são um laboratório onde o erro é aceitável. Nas startups, tem o seguinte pensamento, que é testar. Testar tudo que você faz. Nas startups, ela não segue modelo de negócio previamente definido. Elas têm uma base. Elas têm uma base estratégica. Elas até fazem pesquisa de mercado, mas ela entende o seguinte fator: o mundo está em constante mudança. As inovações, o progresso não é linear. Por isso que startup está na moda, por isso que várias startups estão conseguindo ter sucesso, porque ela consegue se adaptar ao mercado. Ela olha para o cliente, para o possível consumidor e vê o que ele está querendo consumir. E alguns exemplos aqui que eu quero dar de alguns negócios de grandes empresas que mudaram o seu ramo ao longo do tempo, principalmente na sua fase de implementação. Em algumas empresas conhecidas de vocês, acredito que vocês conhecem pelo menos de 2 ou 3 dos exemplos que eu vou colocar aqui, que colabora com esse pensamento que eu estou botando aqui, de ter um plano de negócios flexível logo no início. A Coca-Cola, no início, ela era do ramo farmacêutico. Ela era um xarope, depois que ela virou uma bebida. Outra empresa que mudou de ramo foi a Tiffany. A Tiffany era uma empresa de artigos de papelaria sofisticado. Tinha porcelanato e tudo mais. Hoje, quem conhece sabe que é uma empresa que fabrica joias e tal. A outra empresa que mudou o seu plano de negócio logo após iniciar as atividades foi a Jacuzzi. A Jacuzzi, para quem não sabe, era do ramo da aviação. Só que depois da morte do seu fundador, que ela passou a estar fazendo banheiras e piscinas e tal. Outra empresa que eu até fiquei surpreso, descobri recentemente, é a LG, que é do ramo de tecnologia, mas inicialmente ela produzia produtos químicos e produtos de limpeza de casa mesmo. Depois que ela veio produzir materiais tecnológicos. O jeito certo de empreender. Qual seria o jeito certo de empreender? Uma coisa que eu quero deixar aqui. Empreender não é uma ideia simplesmente por uma ideia. Não é porque eu sei fazer algo que eu vou colocar isso no mercado para vender. Tipo, não é porque sua mãe, você, sabe cozinhar, sabe fazer bolo, sabe fazer sobremesa, ou qualquer tipo, sabe fazer artesanato e tal, que isso vai ser um bom negócio. Não é porque o seu produto é bom necessariamente, que quer dizer que o seu produto vai te dar retorno financeiro no médio ou no curto prazo. Um fator primordial para você empreender do jeito certo é: crie um produto ou serviço que possa ser vendido. Ou seja,
Observe a sua comunidade, observe a sua realidade, observe sua sociedade em volta e busque um problema a qual você pode resolver, um produto a qual você pode colocar no mercado que vai ter pessoas que possam comprar esse produto. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai ter um meio de receber esse dinheiro, uma maneira de comercializar esse produto. E o grande lance que eu quero dizer para vocês aqui é você tem que entender o que o seu consumidor quer. Você tem que entender o que as pessoas querem. Não tem nada a ver com o que você acha que o que as pessoas querem. Você tem que entender qual mercado você está inserido, qual a comunidade que você está. A partir daí que você pensa desenvolver o seu produto. Então, se ligue. Saiba qual o serviço ou produto você quer consumir. Ou seja, primeiramente, saiba qual problema você pode resolver. O que você pode gerar satisfação no seu consumidor. Outra coisa, encontre um canal virtual para divulgar seu produto, seja um site ou uma rede social. Isso é extremamente importante, principalmente em época de pandemia igual a nossa, onde o contato social está cada vez mais restrito. Então, usar os mecanismos virtuais é fundamental nesse momento. Outra coisa, ter uma oferta, não é simplesmente vender, como eu falei, tem que saber como comercializar seu produto. Crie um plano de negócios, tenha um funil de vendas. Posteriormente, em outras lives, eu posso explicar isso mais a fundo. Eu tenho certa experiência nisso, já que na Virtus eu participo dessa área, principalmente na área de marketing e de vendas e de prospecção. Inclusive, eu uso o método linha reta do Jordan Belfort, que é o Lobo de Wall Street. Quem quiser pesquisar, depois da live, fique à vontade. É um excelente livro, um excelente método para prospecção e vendas. Outra coisa, como eu falei, encontre o jeito de ser pago. Tenha uma conta bancária. Alguns micros e pequenos empreendedores que eu encontro lá na Vistos é que eles têm um produto, tem um local até para comercializar o produto, mas não tem um básico que é para controlar suas contas, que é uma conta bancária. Se você não tem fluxo de caixa, se você não tem uma forma de guardar o dinheiro, o seu negócio não tem como prosseguir. Uma coisa importante: marketing, publicidade, faça sua oferta. Seu produto ou serviço, ele tem que ser conhecido. Se o seu produto não for conhecido, se o seu produto não estiver visível para o consumidor, sinto muito, ele não vai ser vendido. O que não é visto, não é comprado, não é vendido. Outra coisa importante, tocando num ponto de finanças e tal, o João Daniel falou um pouco disso, mas falando um pouco mais de empresa. Estamos num momento de crise. O que é que a gente tem que fazer? Cortar custos o máximo possível. Existem dois tipos de custos dentro de uma empresa: custos estratégicos e custos não estratégicos. O que seria custos estratégicos? Exatamente custos com marketing e publicidade. Custos que botam seu produto em evidência. Ou seja, não é custo, é investimento. Esses custos não têm que ser cortados. Os custos que você tem que cortar e deve cortar sempre que possível é os custos não estratégicos. O que é custo não estratégico? É todo custo ligado à operacionalidade da empresa. É tipo uma conta de luz, pode ser reduzido o consumo, uma conta de água, sei lá, até o próprio aluguel. Você pode transferir seu empreendimento para um lugar mais em conta. Esses tipos de custos você tem que procurar sanar. E até entrando nessa parte de finanças e tal, uma coisa que você pode fazer para reduzir os custos, se você for um empreendimento que tiver fornecedor e tudo mais, é tentar negociar com os seus fornecedores para ter algum desconto e ter desconto e não prejudicar muito os seus negócios. E para fechar essa parte, repetição, tentativa e erro e aprimoramento sempre. Estamos em um ambiente de certeza. O mundo
muda na velocidade da luz, então sempre olhe o seu mercado, sempre esteja visando se aprimorar, se desenvolver o máximo possível. E outra coisa, sobre o produto, que até esqueci, o que é que as pessoas querem? Elas querem o seguinte, elas querem ter mais tempo, elas querem ter saúde, elas querem ter status e elas querem ter mais dinheiro. E o que é que elas não querem? Elas não querem ter estresse, elas não querem perder o tempo, elas não querem dívidas, elas não querem ter dores fixas. Esse já é uma dica de como você encontrar algo que possa transformar em serviço em produto. Resolva uma dor de alguém, resolva a dor de um grupo específico de pessoas. Assim você pode encontrar o seu primeiro negócio. E tocando nisso, para continuar, seguinte, você não sabe o que empreender, você não sabe ainda como empreender, como se desenvolver. Procure algo que seja de baixo investimento, mas que traga um retorno financeiro para ti. Sei lá, pode ser alguma coisa de venda pela internet, fazer um curso. Você pega nessas plataformas aí na internet, o próprio João tem um próprio curso dele. Você grava um curso, coloca na internet, é um bom método para você ganhar dinheiro nessa crise. O João pode até falar mais, se vocês quiserem perguntar para ele depois, que ele fez isso. Como você consegue inovar? Eu peguei essa frase, esse pedaço desse texto, do Nassim Taleb, do livro dele A Antifragilidade, que inclusive é uma das recomendações minhas para a leitura, que ele fala o seguinte, que um fator para as inovações é tensão, é você estar em apuro. Momento de crises é momento propício para inovação. É quando você tem problemas que você pode encontrar meios para solucionar esse tipo de problema. Ou seja, que a invenção e a sofisticação ela parte da necessidade humana. Isso é uma coisa que os clássicos gregos já diziam. Toda a invenção humana é surgida da necessidade de resolver um problema. Eu digo mais, problema solucionados pelos empreendimentos vêm de pessoas comuns. Então, se você acha que precisa ter graduação, diploma tal, fazer MBA, pós-graduação, nada disso é preciso. Hoje em dia mais ainda, acesso à informação, a cases de sucesso estão cada vez mais disponíveis na sociedade, na internet de forma geral. O acesso ao conhecimento é cada vez mais disperso, cada vez mais gratuito. Você consegue adquirir conhecimento sem gastar nada através da internet. Então, você não precisa de uma faculdade, do MBA, de uma pós-graduação. Inclusive, as maiores invenções da humanidade, a maioria delas, não saíram da mente de acadêmicos, saíram da mente de pessoas comuns que querem resolver seus problemas no dia a dia. Como o próprio Marco Aurélio fala, imperador romano, que o fogo se alimenta dos obstáculos, é isso. Inovação se alimenta de problemas. Corroborando muito com um ponto, ainda indo muito na questão do Nassim Taleb, quando sou fraco, então eu sou forte. Essa é uma frase que eu peguei do apóstolo Paulo para colocar nessa situação, que é o seguinte. Pegando o exemplo de uma startup. Uma startup ou um microempreendedor é algo frágil. Ele está assumindo risco, ele está de cara com incertezas. Ele não sabe aparentemente como vai ser o futuro, mas mesmo assim ele está lá, a tentativa e erro, tentando fazer seu negócio girar. Exatamente assim que funciona a economia. Empresas pequenas, empresas frágeis, começam do nada, tendo suas fragilidades, mas a partir do momento que ela vai competindo, entrando no mercado, fazendo tentativa e erro, colocando seu produto no mercado,
ela vai começar a se desenvolver nesse processo. Então, quando você acha que você é fraco, lá dentro vai sair um leão. Quando você acha que você é um gato, em determinado processo, você vai conseguir se transformar em algo de sucesso, um ponto que você quer chegar. Lembrando, sempre dá para se aprimorar. O mercado, a economia se faz assim. Organismos pequenos, organismos frágeis, que tornam a economia forte, quando eles competem entre si, buscam inovação, buscam melhorar, buscam a satisfação do cliente, e assim a economia roda. Eu sempre digo o seguinte, assim, penso da seguinte forma: empreendedores são os glóbulos vermelhos da economia. São eles que levam o oxigênio para o sistema, são eles que geram emprego, são eles que geram renda, são eles que fazem a diferença na sociedade. Para você ter uma ideia, estima-se que 2% dos empregos gerados são de micro e pequenos empreendedores. Então, micros e pequenos empreendedores fazem uma diferença enorme na economia. E lembre-se sempre, utilize os erros como fonte de informação. Então, como começam os grandes negócios? A transformação tecnológica e tudo mais está fazendo um processo muito interessante, que é, a partir das mudanças tecnológicas, várias empresas estão começando a surgir do nada, de garagem, de fundo de quintal. E empresas que eu posso citar aqui é a Microsoft, a Apple, o próprio Google, que saíram de garagem, de fundo de quintal e deram certo. Porque apostaram, se arriscaram e trouxeram novidades para o mercado. É exatamente isso. Você tem que impactar a produção, a entrega, o marketing e o relacionamento do cliente. Esses 3 pontos são primordiais na hora da inovação. Uma coisa interessante é que na era da internet, você hoje em dia você não precisa de máquinas, aparatos muito sofisticados para construir seu próprio negócio ou sua rede de produção. Você pode criar isso virtualmente, você pode criar uma gama de conhecimento sem precisar de nada disso. Apenas virtualmente você consegue colocar o seu negócio para girar, e posteriormente eu vou mostrar um exemplo brasileiro exatamente disso. Lembre-se sempre, você não precisa de diploma para fazer isso, você só precisa de uma coisa: vontade. Entender qual o mercado você está inserido, qual a sociedade você está inserido, e traduzir isso de alguma forma em um produto que você solucione ou traga soluções para a sociedade e para os seus futuros consumidores. Estou falando de startup, mas o que seria exatamente uma startup? Steve Blake, ele fala que uma startup é uma organização momentânea que busca um plano de negócio escalável, recorrente e rentável. Ou seja, uma startup, ela não é o fim de uma empresa. Uma startup não é algo glamourizado, não é um status. Startup é uma fase inicial de uma empresa que ela está entrando no mercado, ela está tentando entender seu mercado consumidor e ela quer encontrar o seu plano de negócios perfeito. Apesar disso não existir, não existe modelos perfeitos, mas ela vai tentar desenvolver um produto que seja escalável, que seja recorrente, que seja lucrativo. Lucro é uma parte importante da empresa. Você pode ter uma famosa noção na economia agora que algumas empresas começaram com startup, com Nubank e outras que não dão lucro, mas ainda assim tem um valor de mercado muito alto. Esses exemplos assim de empresas que estão crescendo, mas ao mesmo tempo não dá lucro. O próprio Uber é um exemplo claro disso. Mas essas empresas não são uma regra, elas estão abdicando do lucro no curto prazo para ter participação de mercado. Essa regra não aplica a pequenas empresas de forma geral. Toda empresa tem que dar lucro. O lucro é uma parte importante da empresa.
É claro que ela tem que gerar valor e gerar benefício para a sociedade, como eu estou falando, mas o lucro é uma parte primordial do negócio. E cada negócio tem a sua peculiaridade. Tem que saber que estamos inseridos em um sistema de incerteza e tudo mais, e que a startup não é o fim, não é o fim do negócio, ela só é um meio. E se uma empresa, seu empreendimento continua por muito tempo com essa noção de startup, quer dizer que ela não encontrou o modelo de negócio dela, que ela não está funcionando legal. Então, startup não é algo glamorizado, startup não é um mérito, nem um demérito. Startup é só um estágio de um determinado empreendimento. E só para fazer um adendo, porque grandes empresas consolidadas no mercado têm dificuldade de inovação e porque as inovações estão surgindo exatamente do startup. Basicamente é o seguinte, é uma coisa muito fácil de entender. As grandes empresas ela têm um nome a zelar. Ela tem o processo de hierárquico, burocracia e outras coisas que dificultam as mudanças, dela estar inteirada cada vez mais com as tendências. Uma startup, com ela ter um modelo flexível de negócio, ela consegue se adaptar muito mais ao mercado e trazer novas tendências. E lembre-se uma coisa, a melhor forma de julgar o seu produto é colocar ele no mercado, não precisa ficar pensando em mil coisas, botando mil estratégias, isso não adianta de nada. Bote o seu produto no mercado e deixe o consumidor julgar o seu produto, assim você vai poder melhorar ele. E sabe que tudo é com dedicação, empenho ao longo do tempo. Um passo de cada vez. E um exemplo aqui que eu quero dar é da Tom Schools. O Blake, ele teve a ideia de construir essa empresa dele, de calçados, quando ele estava numa viagem à Argentina de férias. Ele percebeu o seguinte: na comunidade que ele estava, existia uma cultura de pegar alguns calçados ainda utilizáveis e doar para crianças carentes. Ele percebeu que essa ideia é uma coisa boa, bacana e tudo mais, só que ela não é sustentável. Ou seja, se você ficar dependente de doações, uma hora vai acabar. O que ele pensou? Vou fazer um negócio lucrativo. E ao mesmo tempo que eu possa ajudar essas crianças. Ele construiu essa empresa dele de calçado. E a cada par de calçados vendidos, ele doa outro par para uma criança carente ao redor do mundo. A empresa dele, no ano 2014, foi dado mais recente que eu consegui achar, estava valendo numa faixa de 600 milhões de dólares, com mais de 500, com mais de 50 mil milhares, com mais de 50 milhões de pares de sapatos doados ao redor do mundo para crianças carentes. Aqui vale colocar um ponto primordial aqui. Para você construir um negócio, para você ter sucesso, não significa que você tem que passar por cima de outras pessoas. Que o empreendimento ter sucesso na economia de mercado não tem nada a ver com aquela noção de soma zero, onde eu tenho que, para eu ganhar, eu tenho que fazer alguém perder. Isso não existe. O empreendedor, quando ele cria o seu empreendimento, ele está gerando emprego e renda, ele está sendo o motor da economia e gerando benefício para a sociedade. E ainda pode ter um exemplo como esse, que é você gerar um benefício ainda maior no mundo, resolvendo um problema que é de crianças carentes em relação ao calçado. Agora eu quero dar um exemplo brasileiro, que é da Samba Tech do Gustavo Caetano. Gustavo Caetano, ele teve a ideia quando ele estava em uma reunião com diretores da Rede Globo,
onde ele percebeu que existia uma parte da emissora que está destinada a algumas fitas que ele não sabia muito o que era. Então ele perguntou a alguns dos diretores da emissora o que era, e responderam para ele que eram fitas com vídeos de comerciais das agências que mandavam para emissoras. Aí ele perguntou por que era feito desse jeito, ele achou isso um pouco rústico, vamos dizer assim. Um dos diretores falaram que era sempre assim. É uma coisa interessante e muito assim, principalmente no brasileiro, é a síndrome que eu chamo de Gabriela, que é eu nasci assim e vou morrer assim. E é uma coisa que não deve ser, você tem que procurar sempre melhorar sempre que possível. E o Gustavo Caetano viu nisso uma oportunidade de empreendimento. Ele viu que ele poderia criar uma rede virtual onde as empresas de publicidades poderiam colocar seus vídeos e comerciais e enviar às emissoras por meio dessa plataforma, que é a Cinlatec, que posteriormente virou uma plataforma de IED. No ano passado representa 5% do mercado global, que é um número considerável e tal, com mais de 300 mil alunos por mês, e é uma das empresas mais consolidadas aqui na América Latina. E é uma coisa muito interessante que o Gustavo mesmo fala, que você cria a noção de empreender a partir do momento que você observa a sua realidade, tenta melhorar a sociedade com algum tipo de produto ou serviço. Eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo, mas a ideia do empreendedorismo é basicamente essa: é você gerar soluções para a sua comunidade. É por isso que a gente fala aqui, tem a noção que de baixo para cima. Na live passada, eu e o João falamos sobre alguns caminhos que o Brasil poderia seguir a partir das análises que a gente fez da fragilidade da economia brasileira. E a gente sempre fala que quem é o verdadeiro agente de mudança não é o político ou o governo. O verdadeiro agente de mudança que cria transformação na sociedade é o indivíduo. O indivíduo que interage, o indivíduo que age, o indivíduo que escolhe. O indivíduo é o único agente de fato na economia, e qualquer coisa além disso é apenas obstáculo no caminho. Então vamos ter a seguinte noção, que o empreendedor, embora na maioria das vezes ele vai falhar, ele vai quebrar a cara, ele tem que ser reconhecido, que ele é o principal agente da economia, que sem ele a gente não tem emprego, a gente não tem renda, a gente não tem inovação, a gente não tem facilidades na nossa vida. E vale lembrar uma questão aqui de inovação, é que compartilhamento de ideias. É interessante a gente estar sempre compartilhando ideias, estar perto de pessoas que têm um alto rendimento. Eu tenho o seguinte exemplo, que se tem um atleta, ele compete com outros atletas medianos. Se ele é um atleta mediano, compete com um atleta mediano, e só compete com um atleta mediano, ele sempre vai ser um atleta mediano. A partir desse momento que o atleta mediano decide romper essa barreira e tentar competir com atletas de alta performance, ele vai ser um atleta de alta performance. Produtividade é uma questão coletiva. Dando um exemplo ainda do esporte, você pegar um time de futebol. Não adianta ele ter um bom atacante, um bom meio campo. Não adianta ele ter uma estrela solitária. Ele tem que ter um time. Ele tem que ter um elenco. Ele tem que ter um elenco capacitado. Só assim ganha campeonatos. A partir da coletividade, que é um fator primordial para a produtividade. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. E uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês é: vocês têm que. Primeira coisa que você tem que focar é ser. Você tem que ser. Tem que procurar se desenvolver. Procurar meios que você possa se tornar a melhor versão que você puder. É aquela. Dou até uma noção
básica é que você tem que ter uma mentalidade, como eu falei, você é o que você pensa, então você tem que pensar que você é grande. Não, quando você está entrando num determinado mercado, num determinado emprego, ou num determinado convívio social e tal, principalmente no emprego, vamos focar assim. Você não precisa ter uma mentalidade de novato, você não precisa ter uma mentalidade de principiante. É claro que você tem que saber o seu lugar, mas isso não quer dizer que você tem que ficar acanhado. Você tem que parecer ser. Você tem que ser, depois você parece ser. Depois que você parece ser, você começa a ter. Porque o seu emprego, o seu empreendimento, a sua casa, as suas finanças, é fruto daquilo que você é internamente, é fruto daquilo que você pensa. Como eu falei, pensamentos gera sentimentos, e sentimento gera ação. Toda mudança parte de dentro. Não adianta querer mudar o mundo, você tem que mudar a si mesmo. Você não controla as circunstâncias internas. Você não controla uma pandemia igual a essa, você não controla a economia do país, você não controla seu emprego e tudo mais. A única coisa que você controla é a si mesmo. Então foque nisso, foque em mudar a si mesmo e as outras coisas acontecerão automaticamente. Para encerrar aqui, eu queria ler um trecho de um livro do que A Escola dos Deuses. É, um dia, uma sociedade que sonha não trabalhará mais. Uma humanidade que ama será suficiente para sonhar, infinitamente rica porque sonha. Como eu estava falando, toda transformação parte de dentro. Seja a transformação que você quer na sociedade. Seja uma pessoa que tenha sonhos, uma pessoa que tem sonhos, uma pessoa que tem vida. Uma pessoa sem vida, sem sonhos, uma pessoa sem esperança. Então tenha sonhos, coloque o que você quer fazer num papel e tire isso do papel. Comece a se desenvolver, comece a se arriscar. Falando um pouco de mim. Quando eu iniciei no Students for Liberty, que é o grupo ao qual nós do Prometeu somos afiliados, quando eu comecei no Students for Liberty, no final de 2014, ainda nem fazia economia, eu era basicamente o único coordenador. Existiam outros coordenadores, mas saíram, e eu fui o único que permaneceu, que acreditei na ideia do Students for Liberty. E estou no Students for Liberty até hoje. Foi um divisor de águas para mim, onde eu pude participar de vários eventos, criar uma rede de network, desenvolver várias habilidades. E eu sinto orgulho de dizer que se o Students for Liberty aqui em Alagoas está até hoje, eu tenho certeza que foi muito por conta que eu acreditei nele logo lá no início, há 5, 6 anos atrás. E eu sempre tenho essa mentalidade de tentar mudar um pouco a minha realidade. Tentar criar oportunidades quando eu não vejo, já que eu não é uma questão de sorte, é uma questão de trabalho, é ver oportunidade onde não tem. Quando eu iniciei em economia, lá na UFAL, eu vi que o curso era muito acadêmico, não era muito a minha, não era muito voltada para o mercado. Então, o que é que eu fiz? Eu juntei com outros colegas meus, tentei desenvolver uma empresa júnior, uma empresa que pudesse me dar oportunidades para me desenvolver as minhas habilidades no mercado, desenvolver minha forma de lidar com o cliente, de finanças, de economia empresarial e todas as habilidades ligadas à economia real. E uma coisa que eu deixo claro para vocês aqui, comece, independente das críticas, as críticas fazem parte, dificuldade é normal, sem dificuldade quer dizer que o que você está fazendo, você não está empenhando de forma satisfatória. Os obstáculos fazem parte e cada obstáculo tem que ser vencido. Então, sem obstáculo, sem sucesso. Quanto maior o desafio, maior o sucesso. E para fechar, queria dar essas 4 dicas de leitura. Se vocês quiserem printar aí, esses 4 livros eu baseei muito na minha apresentação.
foi muito importante para mim no meu desenvolvimento de ver uma empresa, E é isso. Aí está o meu Instagram, meu e-mail pessoal e meu e-mail institucional da SFL. Está na hora das perguntas, fique à vontade para perguntar. Pode tocar aí, João. Então, pessoal, só abrindo aí para perguntas, quem quiser tá fazendo, tanto para mim quanto para o Marcos, a gente vai estar respondendo aí. Quem quiser também desativar o áudio e falar por áudio, é tranquilo. Perfeito, perfeito. Muito boa a apresentação de vocês, João e Marcos. É bem introdutório algumas partes, mas é essencial ter essa base de início para poder caminhar com certeza de que a gente vai aprender mais lá na frente. Eu tenho uma pergunta para os dois. Primeiro, uma pergunta para o João. João, de acordo com a tua experiência até hoje, tua visão de como todo o sistema funciona, como investir, isto é, como assumir riscos calculados com o seu dinheiro te prepara para empreender? Porque, assim, como o Marcos disse, empreender se resume a isso, né, de certa forma. Assumir riscos. Riscos calculados, mas assumir riscos. Então, novamente, como a atividade de investir te prepara para enfrentar o mercado com algum produto teu? Tá. Começando de algo mais introdutório de fato. Quando a gente começa a investir em ações, a gente está investindo em quê? Em empresas. Para a gente investir em uma empresa, a gente tem que saber algumas coisas que passam na empresa para saber se ela é bem vista pelo mercado, se ela gera lucro. Então, a gente tem que saber como funciona uma empresa de fato para poder tomar uma decisão mais assertiva. Então, não adianta a gente querer investir em uma empresa que não seja bem gerida, que não tenha CEOs competentes, que não tenha um histórico de não conturbado, podemos dizer assim. Então, esse entendimento sobre empresa, esse entendimento quando a gente vai colocar o nosso dinheiro, que aí é o nosso dinheiro suado, a gente pensa bem em qual empresa a gente quer colocar para diminuir o risco da gente, do nosso dinheiro. Obviamente, a gente vai aprender a analisar uma empresa e sabendo analisar uma empresa, quando é que uma empresa é boa, o que é que ela peca, quando é que ela é ruim, a gente consegue aplicar no nosso próprio negócio. Acho que respondeu. Consegui entender bem o que você quis dizer. Marcos, você deve saber, né? Empreender requer muitas habilidades, como comunicar-se, ser capaz de vender o seu produto, ter coragem para assumir riscos, ter visão no futuro, né, de como é que as coisas vão se desenrolar no mercado, enfim, são muitas. De acordo com a tua experiência na Vitos, na UFAL, qual dessas habilidades tu vê sendo a maior diferencial num aspirante a empreendedor? Lidar com pessoas, cara. Você tem que saber lidar com pessoas, é o principal ponto que você tem que ter. Você tem que ter a noção que você não está lidando com números inicialmente, você está lidando com pessoas. Então, você saber lidar com o consumidor, com o cliente, na hora de passar para ele as informações, é o ponto primordial. Você tem que fazer ele entender. É tipo um sistema linha reta, como eu falei do sistema Biofor. Você tem um ponto e tem que levar o cliente a um determinado ponto para desenvolver. Então, a primeira habilidade que você tem que desenvolver é o relacionamento com o cliente. E essa é a parte fundamental. Você tem que mostrar para o cliente que o seu produto vai solucionar o problema dele. 3 pontos. Seu produto tem que passar confiança, você tem que passar confiança, sua empresa tem que passar confiança. E você só passa confiança tendo um contato direto com o cliente, sendo claro, sendo honesto. Essa é a habilidade primordial, é ser sociável, ter o trato com as pessoas. Só para fazer um complemento na fala do Marcos, eu concordo perfeitamente com ele. Eu acho que além do relacionamento com o cliente, a própria habilidade de lidar com as pessoas é também no relacionamento com as próprias pessoas que trabalham na empresa. Então, a empresa ela é formada por pessoas. Os consumidores eles são pessoas. Então, quanto mais você entende as pessoas, mais sucesso você terá, tanto internamente como externamente. Perfeito, entendi bem. Muito obrigado. Disponha. Mais alguma? Alguém já colocaram o formulário, pessoal? Deixa eu mandar aqui o formulário. Então, pessoal, já vai botar o formulário aí. É importante que vocês preencham a lista de presença, principalmente para quem for do SFL.
Já mandei aí o link do formulário. Para o pessoal que quer gamificar no SFL, é interessante estar preenchendo a lista. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Está aberto ainda. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Eu acho que é isso. Então, Só uma coisa, como esse vídeo está gravado, se vai para o YouTube, então eu queria pedir aquela noção clássica. Quem estiver vendo no YouTube posteriormente, dá o link, se inscreve no canal e é nóis, acompanha aí. é isso aí. Aí, e também só fazendo um pouquinho do merchan, o Marco chegou a comentar, eu criei um curso de investimento, então quem tiver interesse, me acompanha lá no Instagram, é @JoãoDanielFF. No momento eles estão com as vagas encerradas, mas futuramente eu abrirei novamente. Então, se alguém ficou interessado, se alguém tem interesse, é só me seguir lá e qualquer coisa falar comigo. Show, então é isso. Boa noite, pessoal. E até a próxima.